Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro quadro acerca de muita coisa, acerca de quântica, acerca de terapia, acerca dos procedimentos da mente. Hoje vamos falar de anamnese, que é extremamente importante para todos aqueles que trabalham como profissionais de saúde, mas não só. A anamnese é essa entrevista que permite que nós consigamos perceber de uma forma empática e também através da percepção de alguns sinais, aquilo que os nossos consulentes, os nossos parceiros, eles trazem como mensagem. E é muito importante, principalmente nós, no Instituto CQM, nós temos percebido que da importância da anamnese e de uma boa leitura da anamnese, porque há alguma dificuldade em extrair o melhor dessa anamnese de uma forma que não seja só aquilo que o nosso consulente nos traz. Na verdade, o consulente é um aglomerado de coisas, não é? Ele é influenciado pelo seu ambiente, ele é influenciado pelos seus relacionamentos, ele tem as suas próprias questões internas, o seu eu interior, o seu mestre interno, muitas das vezes, ele traz
as questões de todas estas relações, de todos estes ambientes. Porque, na verdade, aquilo que nós estudamos em termos de epigenética, por exemplo, é que os ambientes favorecem ou desfavorecem os relacionamentos e também a nossa capacidade de absorver a informação que nos vai chegando do exterior e às vezes até a nossa própria informação do interior. E nós somos esse intrincado sistema, ou, na verdade, somos esse intrincado complexo de sistemas, não é? 13 sistemas de organização do corpo, todos ligados a um sistema único de informação, que ela é elétrica e eletromagnética, e que é pulsada através do cérebro, que é o nosso centro de referência racional, para todo o resto do corpo. Quando nós somos profissionais de saúde, antigamente, eu diria classicamente, olhava-se para o sintoma e trabalhava-se em cima do sintoma. Já Hahnemann, por exemplo, o pai da homeopatia, e alguns estudiosos da medicina natural, eles diziam que era necessário atacar a causa, a raiz do problema e não o sintoma. Uma vez que se nós atacarmos o sintoma, nós vamos conseguir uma cura que ela é efêmera. Ela não vai trabalhar de forma efetiva naquilo que está já enraizado no corpo. E todo o sistema de farmacologia foi desenvolvido, na verdade, para trabalhar o sintoma e para que o paciente, o indivíduo que está em estado não saudável, ele pudesse, na verdade, ter uma calmaria no seu estado não saudável e que sentisse a qualidade de vida, nem que fosse por alguns dias, alguns meses, às vezes alguns anos. Só que as recaídas normalmente traziam esse problema de serem mais graves, às vezes de uma forma que não se saberia já como tratar. E então, com o aparecimento das terapias integrativas, com o aparecimento de um olhar lento e profundo do ser humano, começou-se a perceber que nós, na verdade, somos o somatório de experiências. E essas experiências são também mentais e emocionais. E o nosso estado mental e emocional ele vai fazer com que nós vinculemos o processo não saudável, que é conhecido como doença. Então é muito importante hoje em dia, na nossa anamnese, não só saber o historial clínico do paciente, não só saber o historial clínico da família do paciente, os seus hábitos de rotina, mas é necessário também saber como é que ele está mentalmente, como é que ele está de verdade em termos emocionais, para que ele consiga, o terapeuta, fazer uma avaliação profunda do estado e saber avaliar de uma forma bem integrativa e bem completa tudo aquilo que ele necessita de fazer para que possa ajudar o paciente que está à sua frente. No Instituto CQM, então, nós desenvolvemos ao longo destes anos várias ferramentas e uma das coisas que nos tem pedido sempre é que nós façamos um curso de anamnese. É muito complicado para um terapeuta dominar uma boa anamnese se ele não tiver alguns conhecimentos básicos. Básicos que já levam a uma grande profundidade. Eminentemente na metafísica humana. Nós entendermos aquilo que são sinais, símbolos, ok? Da vida cotidiana do paciente é fundamental para nós podermos fazer associações que nos levam depois aos procedimentos de facilitação de cura. Então, o que é, na verdade, o nosso consulente? Quando ele nos aparece, ele vem trazer-nos um estado não saudável e ele anseia pela cura, não é isso? Só que às vezes não é isso que acontece. Vamos ver. Nem sempre o paciente deseja a consulta. Okay? Nós temos muitos casos pessoais aqui, profissionais, que nos chegam ao consultório de pessoas que vêm indicadas, que vêm quase obrigadas à nossa consulta e que não desejam a consulta. Então, nestes casos, nós temos que saber fazer
paciente, o nosso cliente, na verdade, sentir segurança em começar a passar-nos informação. Ok? É muito, muito importante saber que nós, terapeutas, nós, profissionais de saúde, nós necessitamos de qualidade de informação. Quanto mais informação o paciente nos der, mais matéria para nós fazermos um diagnóstico e, posteriormente, um processo de cura, nós vamos ter. Então, é importante criar todo um ambiente de segurança à volta do paciente. Porque se ele não deseja a consulta porque tem algum tipo de bloqueio, porque tem algum tipo de tabu, digamos assim, por aquilo que nós realizamos, há muita gente ainda que olha para a terapia natural, para a medicina natural, por exemplo, de uma forma quase como se fosse uma coisa que não devesse ser consultada. Então, muitas vezes isso acontece. Mas também há aquele que não deseja a consulta porque não aceita a doença. Não aceita o seu estado não saudável. E quando isso nos aparece no consultório, não é? De médicos, de psicólogos, de psiquiatras, muitas das vezes é necessário nós fazermos o movimento de ajudá-lo a aceitar o seu processo, seja de que forma for, para que ele se sinta integrado e sinta confiança no terapeuta, no profissional de saúde, para poder dar aquilo que nós necessitamos para fazer um bom diagnóstico. Também temos que o paciente, o consulente, não gosta de ser invadido no seu espaço íntimo. E isto faz, logo imediatamente, que ele use aquilo que nós, no método CQM, chamamos de modo God, para se proteger. O que é isto do modo God? O modo God é um modo que o paciente, que o consulente, mas também nós, em todos os nossos movimentos de rotina, nós usamos muito, ok? Para que não nos invadam o nosso espaço íntimo, nós generalizamos, nós omitimos e nós distorcemos informação. Isso é recorrente no dia a dia. Imaginem numa consulta onde o paciente, o consulente, se está a expor. Então, ele entra neste modo God, onde ele vai generalizar toda a informação. Ele vai dizer: sim, isso acontece comigo, mas também acontece com todo o meu bairro, por exemplo. Eu estou... Dói, mas só dói um pouquinho aqui assim de lado. Quando, na verdade, lhe dói todo o plexo. E então ele está a omitir. Ou então ele começa a distorcer. Não é bem uma dor, sabe? É só assim uma pontada, mas não é nada de muito importante. E ele distorce a informação quando na verdade lhe está a apanhar já todo o músculo, todo o plexo solar e já o está a constrangir e a tirar-lhe a saúde. Então, nós temos que perceber quando o nosso consulente está a entrar neste modo de proteção e também criar um vínculo de confiança para que ele relaxe e que possa dar toda a informação. Ok? Só que esta informação, muitas das vezes, como é que vamos dizer? O consulente não tem a consciência daquilo que tem. Primeiro porque não tem conhecimento técnico, depois porque os sintomas são diversos. Okay? Um dia está na cabeça, outro dia está no dedo do pé, outro dia já está no joelho. Okay? Então, ele não tem consciência do que tem. Ele vai começar a girar, ok? Aproveitando-se ali também para baralhar um pouco as coisas para se proteger intimamente, e ele vai andar ali a flutuar entre uma coisa e outra, e às vezes isso dificulta o diagnóstico ao terapeuta ou ao profissional de saúde. Muitas das vezes ele também desconhece porque é que está num estado não saudável. Porque é que ele está com um quadro de doença. Ele não sabe de onde é que vem, então ele não sabe muito bem também porque é que está ali. Voltando lá atrás, ele pode não desejar a consulta porque ele, na verdade, não sabe o que é que tem. Ele sabe que sente um desconforto, ele sabe que, por exemplo, mentalmente não se sente fortalecido, ele sabe que emocionalmente que está muito abaixo daquilo que ele costuma estar, mas ele não sabe porquê. Então, ele não vai conseguir detalhar com precisão aquilo que o terapeuta, que o profissional de saúde precisa de saber para o bom diagnóstico.
A maior parte das vezes, quando o paciente já é recorrente num determinado tipo de doença, ele vai procurar respostas que ainda não teve. Ok? Ele já foi aqui, já foi acolá, já foi a um especialista até em outro estado, em outro país, e ninguém lhe consegue mostrar de verdade aquilo que ele tem. Então ele sente-se um pouco desconfiado à partida. Mesmo que seja uma primeira consulta, que se nós formos o primeiro profissional que ele procura, ele vai à procura de uma resposta porque ele não sabe, ele não tem esse conhecimento técnico, então ele não sabe o que é que tem. E é muito importante também o terapeuta, o profissional de saúde, dar uma resposta abrangente, que não seja só, oh, você está com a unha do pé encravada, ou você tem essa dor de cabeça porque tem uma rotina acelerada, pensa demais ou está desgastado emocionalmente. Porquê? Isto é muito vago. A opção de diagnóstico e de processo de cura também se torna vago. Ok? Tem que se olhar mais profundamente para uma melhor qualidade de atendimento. Depois, há uma questão que é muito importante. Quando alguém entra num consultório, esse alguém quer um diagnóstico que consiga entender, que possa entender. Okay? É talvez das partes mais importantes da anamnese e muitas das vezes falha. Porquê? Porque o terapeuta, até por uma questão de autoconfiança e de controle da situação, ele coloca os nomes técnicos nas patologias, ele coloca os nomes técnicos nos desajustes, ele faz uso de todo o seu vocabulário técnico para que o consulente perceba que ele entende da matéria. Só que uma das coisas que nós já sabemos hoje, em termos de neurociência, em termos de psicologia, em termos de medicina clínica, inclusivamente, é que para a boa cura do paciente, ele precisa de saber referenciar aquilo que tem, ele precisa de entender o que tem para que ele próprio possa também ajudar no seu processo de cura. Então, quando nós vamos falar acerca do seu diagnóstico, nós vamos ter que falar de uma forma que ele possa entender. Nem que para isso se use a famosa parábola, não é? Eu gosto muito do storytelling, que é aquela forma de construir uma história à volta de tudo aquilo que é o enquadramento do paciente para que ele possa entender bem o seu momento, como é que aconteceu e o que é que vai acontecer depois que ele referenciar, que ele entender e que ele consiga passar à frente, ressignificar o seu processo não saudável para encontrar o equilíbrio. E para isto tudo acontecer, é preciso uma empatia, ok? Daqui a pouco, quando falarmos do profissional de saúde, nós vamos ver que a empatia não é um movimento de compaixão, ok? Por muito que o quadro do nosso consulente seja complicado, nós não devemos fazer um movimento de compaixão. Okay? Eu não estou a dizer que a compaixão não deve ser utilizada. Só que os movimentos de empatia permitem que nós fiquemos do nosso lado, pertencentes àquilo que nós estamos a fazer e não estejamos numa posição de tomar as dores do nosso consulente. Tá? Porque se nós entramos em movimento de compaixão, principalmente aqueles que são mais sensitivos, o que é que vai acontecer? Vão-se tomar das dores do paciente e muitas vezes isso complica o diagnóstico e até o processo terapêutico que vai ser feito a seguir. Então, nós temos que exercitar a empatia também. E, finalmente, o consulente precisa de se sentir seguro. Então, quando nós fazemos a anamnese, quando nós ditamos um diagnóstico a partir da anamnese e falamos do processo terapêutico para entregar aquilo que ele vai fazer, nós temos que ser bem incisivos, fazer com que o paciente sinta a confiança naquilo que está a fazer e que entenda todo o processo. Às vezes, o paciente entende um pouquinho e depois não entende o resto. Ok? Convém aqui neste processo, ainda em primeira consulta, ainda na primeira entrevista, na primeira anamnese, o terapeuta estar atento, o profissional de saúde estar atento,
perguntar várias vezes se entendeu bem e ir explicando. Até porque nos processos terapêuticos, muitas das vezes, à medida que o consulente vai avançando nesse processo, ele vai entendendo aquilo que não entendeu numa primeira fase. Então é muito importante nós passarmos essa segurança. Que o paciente sinta segurança tanto no terapeuta como no processo que está a fazer. Okay? É isto mesmo. É muito interessante quando nós fazemos a confirmação de validação. Pedimos ao nosso consulente, ao nosso paciente, que ele faça um cheque. Se confere ou se não confere. Nós começamos a falar, depois de olharmos devagar para o caso dele, e dizendo assim, olha, por acaso, alguma vez aconteceu isto na sua vida que possa ter gerado agora este processo? E ele vai dizer, sim. Olha, isto aqui não terá a ver com uma situação do passado em que aconteceu isto? Ou em que altura da sua vida, lá mais para a juventude, pode ter acontecido esta situação que levou agora a isto, quando você já está com 40 e poucos anos? Estas situações, estas conversas que se vão tendo na anamnese, vão ajudar ao paciente a perceber que nós estamos dominantes, que nós estamos omniscientes da situação e que conseguimos ver mais para trás. Isso já vai dar segurança também ao paciente. Isto não se consegue, claro, de uma forma literal, ok? Não se consegue sequer só de olhar para os livros ou de assistir a uma live como esta. É preciso nós dominarmos aquilo que se chama metafísica humana. E a metafísica, ela está em todo lado. Então, nós vamos saber o que é que o profissional deve fazer para fazer uma boa anamnese, para dominar essa entrevista, para conseguir fazer um ótimo diagnóstico e depois, claro, seguir com o processo terapêutico que seja perfeitamente indicado para o consulente. Antes de tudo, como nós já falámos ali quando falámos do consulente, o terapeuta, o profissional de saúde, precisa dos dados do consulente para fazer o diagnóstico. Então, tudo aquilo que chegar, tudo mesmo, ok, é essencial. Então, o terapeuta ou o profissional de saúde tem que estar com atenção plena no momento da consulta. O momento da anamnese é, eu diria, sagrado. É preciso olhar no olho do paciente, é preciso observar todas as suas expressões, todas as suas movimentações durante a anamnese, porque isso vai nos trazer muita informação. É necessário tentar perceber quem ele foi na sua vida passada, e quando eu falo de vida passada, quem ele foi na sua infância, quem ele foi na sua adolescência, okay? O que é que ele fez, quais são os traumas que ele traz, quais são as inclinações, os padrões familiares. O seu historial familiar é muito importante em termos de estados não saudáveis, mas os seus padrões, a forma de comportamento, a forma como ele se ajusta aos pares, podem nos trazer informações metafísicas que nos dão detalhes precisos de como agir naquele preciso momento para iniciarmos o processo de cura. Então, nós, para sermos diferenciados em termos de consulta, nós temos que olhar devagar para o caso. Okay? De nada adianta nós não fazermos uma consulta não humanizada. De nada adianta se nós estivermos com o paciente à frente e nós não soubermos direcionar a nossa conversa para uma conversa íntima, fraterna, no sentido de que ele possa sentir confiança, conforto total, para se poder expor e nos dar aquilo que nós queremos. Mas há uma coisa muito, muito importante. Para além desta técnica de diálogo, é muito importante nós estarmos atentos aos sinais, aos símbolos, às palavras-chave. E aqui começamos a falar então da metafísica humana. Tá? Sinais que ele possa dar durante a anamnese, sinais daquilo que aconteceu lá para trás na vida dele, sinais dos seus estados emocionais, dos seus padrões mentais, tudo isso nos vai dar, em termos de metafísica, o seu estado atual. Mas também de símbolos, ok? Histórias que ele possa contar durante a anamnese, que não nos interessam se elas são geradas ali ou não, mas toda a história traz o seu suco
Ok? Toda a história traz a sua mensagem e um olhar devagar para essa história vai nos dizer o que é que aquele consulente, aquele paciente, aquela pessoa que está à nossa frente precisa para iniciar o seu processo de cura. Então, duas coisas muito importantes, mas depois também extrair palavras-chave. Ok? Uma palavra que seja muito repetida pelo consulente, uma palavra que seja muito vincada pelo consulente, com uma entoação diferente, uma palavra que ele jogue na sua linguagem não verbal para a frente, ou uma palavra que ele engula, que também é importante. Tudo isso aí nos vai dar detalhes preciosos para a nossa anamnese. Ok? Depois, a questão da empatia, sempre, mas lá está, sem ser compassivo. Okay? Colocar-nos de um lado, numa visão de terceira pessoa, colocar-nos de fora da situação e colocar-nos como observador e não interagir com compassividade total. Porquê? Porque se nós tomamos as dores, nós entramos num processo até de pouco discernimento para poder fazer um melhor processo. Porque às vezes o melhor processo de cura, a melhor facilitação de cura, o melhor procedimento terapêutico não é aquele que nós achamos que vai ser o mais fácil para o consulente, que vai ser o melhor aceite. Às vezes os processos de cura são processos complicados e que têm a resistência do consulente. Mas nós temos que saber, a partir do momento em que fazemos o diagnóstico e editamos o nosso procedimento terapêutico, de que forma vamos colocar. E aí a empatia vai resultar. Tá bom? Então, a metafísica humana é essencial para o entendimento integral. Vejam uma coisa. Quando nós, no Instituto CQM, iniciámos as aulas de metafísica da saúde, em que nós demos a metafísica dos 13 sistemas, nós mostramos como é importante, em qualquer técnica, em qualquer especialidade, entender qual é que é a metafísica da doença, do estado não saudável. Vejam uma coisa. Doenças de ossos, nós vamos sempre, porque há milhões de casos que comprovam que quando acontece um problema de osso, que ele está normalmente ligado com questões de caráter, com questões de organização, de resistência a um padrão que já se vem a repetir por muito tempo. E depois dizem assim, mas e quando nós envelhecemos? Deixa de haver regeneração celular e normalmente, não é? Normalmente, acontece com todos, é isso que eu quero falar, acontece com todos, acabam por não haver essa situação, porque os ossos vão quebrar de qualquer jeito, vão enfraquecer de qualquer jeito. Não. Na verdade, o nosso corpo é uma máquina muito, muito eficaz. O que acontece no processo de velhice é que nós entramos numa fase de avaliação. Ok? Porque é que há pessoas que se negam a morrer, não é? Porque é que há pessoas que vivem, parece que estão sempre jovens, têm 100 anos e parece que estão sempre jovens. Não é? Eu lembro o meu avô paterno, por exemplo, ele até aos 90 e muitos anos, ele dava voltas a quarteirões inteiros e mantinha-se ativo, sem parar. Então, é uma questão mental e é uma questão emocional. Okay? Se as pessoas são proativas, se as pessoas entendem a sua vida e se predispõem a fazer mais, o corpo vai acompanhar, porque o cérebro vai organizar o nosso sistema, vai nos regenerar para que nós possamos ter saúde para aquilo que nós queremos. Só que a partir dos 45, 50 anos, nós entramos numa fase de balanço de vida. Né? E depois, normalmente, ou achamos que já não temos tempo para fazer o que queríamos ter feito, ou então achamos que já fizemos muito e que precisamos descansar, e aí começa um processo de desistência quase inconsciente. E a regeneração celular, o DNA começa a não responder às exigências do corpo. Então, dei o exemplo dos ossos, mas há o exemplo do músculo. O músculo, quando atrofia, quando há um problema muscular, normalmente é porque nós estamos inertes, nós não colocamos ação no nosso propósito de vida.
Quando há um problema cardíaco, normalmente está vinculado a problemas emocionais. Quando há um problema do sistema sensorial, por exemplo, é porque nós não estamos a escutar ou não estamos a ver ou recusamos a sentir qualquer tipo de coisa. E isto não é falado por mim, é falado por milhares, se calhar já milhões de profissionais e já com muita prova, inclusivamente em trabalhos académicos, em pesquisas académicas e tudo mais. Então, esta visão do estado de saúde do indivíduo é necessária acontecer sempre, ok? Para que possa trazer qualidade no diagnóstico para depois o processo de cura ser bem mais eficaz, bem mais profundo. E sem mais demoras, era isto que eu vos queria falar sobre a anamnese, lembrando que nós temos o nosso curso de gestão de consulta para profissionais de saúde. Ele estava para começar no dia 13 de agosto, ok, de 2023, mas nós adiámos devido a ser aqui no Brasil o Dia dos Pais e esse dia estava guardado para a família, como é normal. Foi uma coisa que nos passou, mas nós adiámos para dia 20 e será dia 20 e 27. Se vocês tiverem interesse, podem seguir os links que nós deixamos aqui na descrição do vídeo, que nós teremos muito prazer em vos receber. Lembrando que terapeutas e alunos de CQM, terapeutas que já são terapeutas de CQM ou alunos que estão neste momento em turmas ativas de cursos CQM, têm o desconto habitual de aluno CQM. Tá bom? Vejo-vos no próximo quadro. No próximo quadro vamos falar de consulta, ok? Diagnóstico e consulta, tá bom? Até já e vemo-nos em breve. Se gostaram dos nossos conteúdos, sigam-nos nas redes para conteúdos de mais interesse. Todas as semanas, de 2 em 2 dias pelo menos, vamos colocar qualquer coisa para vocês saberem mais acerca de saúde integrativa. Bem-ajam e até já!